Pessoal, é com muito, mas muito prazer, com muita satisfação que eu recebo todos vocês aqui hoje para a nossa primeira sessão do Head Talks 15. O Head Talks 15, ele partiu da ideia de 3 camaradas de vocês aqui do CT, do João, do Lucas e do Gabriel, e que perceberam que havia espaço para o desenvolvimento de uma habilidade de comunicação verbal. Essa comunicação verbal sendo ela oral ou escrita. E a partir da percepção disso, eles resolveram criar uma solução, criar uma ferramenta. Vendo que não tinha ainda nessa universidade algo que fosse desse tipo, eles resolveram criar e criaram então o Head Talks 15. O Head Talks 15 ele é uma plataforma, portanto, onde vocês podem praticar essas habilidades de comunicação. Um dos eventos do Head Talks 15 é essa fala. É esse evento quinzenal, onde a gente traz pessoas que a gente pode ver que são bons comunicadores, que dão exemplo pra gente, onde a gente também pode se inscrever para falar. Todos os assuntos são bem-vindos. As inscrições podem ser feitas pelo site. O mesmo ocorre com o texto. Quem quiser enviar textos a serem publicados no site do Head Talks 15, pode submeter esses textos através do mesmo formulário de inscrição no site, que já está tudo funcionando, está tudo rodando super bem. Enviar um resumo desse texto e aí esse texto vai ser, então, publicado. E onde fica a parte educacional disso, então? Então eu escrevo e está tudo bem? Quem quiser pode ter um feedback, tanto de nós, professores que assistimos, que estamos aqui no Head Talks 15, como da nossa psicóloga, do Nai, que está aqui com a gente, da Pri, e do Wagner, que é o nosso pedagogo, que ainda não está aqui, mas virá nas próximas edições. Certo? Então quem quiser esse feedback terá, e quem não quiser simplesmente vir aqui trocar uma ideia, também vai ser muito bem-vindo. Então sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao Head Talks 15, Papo Cabeça em 15 minutos. João. Esse aqui é um editorial da equipe Head Talks para vocês. Vivi por anos em áreas que, na busca por tecnologia e inovação, se anulavam mentes, talentos e homens brilhantes. Minha criação me falava que a educação sempre fora a fonte das soluções que buscamos. A universidade, para mim, era o único caminho para expressar o que sentia e tornar verdade qualquer coisa que eu acreditasse. Foi a minha aposta. Disse adeus a alguns costumes e abracei a incerteza que me conquistaram. E não foi fácil. Mas tenho que agradecer por ter encontrado pessoas que são engajadas em fazer a diferença que acreditam. Que haja palmas para a professora Luciane Capello, professora Cláudia Campos, e para meus amigos e parceiros dos Head Talks, Lucas Mazieiro e Gabriel Mantesso, que acreditaram na ideia desde o início. Um sonho que se sonha junto é realidade. Que o Head Talks 15 faça tão bem para vocês quanto nos tem feito. Bom, pessoal, boa tarde. Para mim é uma honra o convite, me agradou muito. E eu dou os parabéns aos 3 alunos e a Luciane e todos que colaboraram. Acho que é uma grande iniciativa. Eu vou falar sobre, como foi pedido aqui, comunicação, o tema, então vamos... Comunicação é uma coisa fundamental na espécie humana. Quando você é bebê, se você não comunicar bem com a mãe, você pode morrer, né? Ou você pode ficar com lesões pro resto da vida, né? Por falta de interação produtiva. Quando você é adulto, acontece a mesma coisa, só que o problema é mental. Se você não tem estudiosos que dizem que se você não tem uma figura importante que você se relaciona, você pode ter problemas mentais. Então a comunicação parece que é básica. Então a gente se comunica com a família, com amigos, e hoje com a internet global a gente fala com uma pessoa, pode andar na rua, né, e falando com alguém que está lá na China, né? Então é uma coisa avassaladora essa mudança, esse impacto digital na nossa vida em termos de informação. E é informação para todo lado, absolutamente livre, você pode jogar vídeos e textos na internet. Então um dos problemas disso é que, além da riqueza maravilhosa que tem aqui, existe lixo, né? Então um dos problemas é você separar uma coisa da outra, né? E o impacto dessa tremenda riqueza a custo zero, né? A informação está a custo zero praticamente, é muito marcante na educação, porque os jovens estão chegando educados na vida digital, e o professor ainda está atrasado.
O professor ainda está com os velhos métodos, né? Eu acho que o futuro da educação vai ser exatamente o professor aprender a ser um parceiro do aluno, né? Analisando, filtrando essa informação, sabendo, descobrindo como aprofundar e tal. Então esse é o que a gente espera ser o futuro da educação. Vocês estão vendo aqui que nós temos praticamente 200 mil anos de vida tribal. Nós saímos de vida tribal há pouco tempo com a agricultura. E nesse tempo a vida era muito simples. Praticamente você vivia a vida dos seus tataravós, dos seus avós, dos seus filhos iam viver a sua vida. Então as escolhas eram muito limitadas, não havia angústia da escolha, né? Só que agora, né, você tem não só de consumos, como de oportunidades de vida, você tem um universo complexíssimo, né? Então o problema da escolha é um problema muito forte, muito sério para o indivíduo que vive na sociedade moderna, né? Você tem que escolher 1000 coisas. Então um tema central disso é liberdade. Se você está numa sociedade aberta e tem liberdade, bom, isso já é uma coisa boa. E os jovens acham que a liberdade realmente é uma grande coisa. E geralmente entendem a liberdade como o quê? Como falta de restrições, ausência de restrições e de limites. Vamos ver o que um filósofo muito competente é capaz de dizer sobre liberdade. Ele está um pouco coberto aqui. Ele diz que liberdade não é divertimento, é escolha responsável. A liberdade é menos um direito que um dever. A liberdade real não é estar livre de algo, é escolher entre fazer ou não algo, agir de uma maneira ou de outra, sustentar esta ou aquela crença. Aí ele diz uma coisa fundamental: a liberdade é o mais pesado fardo que nos cabe. Decidir a nossa conduta individual, assim como a nossa conduta social, e ser responsável pela decisão. Então isso aqui, vamos fazer essa paradinha, né? E pensar como é que o Drucker encara a questão da liberdade, né? Para fazer isso, naturalmente, é bom a gente ter uma bússola, que é uma bússola de conhecimento, né? Os felizes, os abençoados tiveram isso na família. Uma família que ouve o sujeito, ouve as perguntas, tenta responder, não tolhe a liberdade de investigar, de procurar, né? E às vezes também tem a sorte de a escola primária e secundária te dar essa oportunidade. Isso é uma coisa rara, mas isso aí é que cria pessoas que têm aquela possibilidade de criatividade aberta para eles, né? Então aqui vocês estão vendo imagens de muito tempo atrás, que são. Mas veja bem, mesmo que vocês venham preparados dessa maneira, vocês vão ter o seguinte: vocês vão ter que enfrentar um ataque da mídia, porque a mídia usual tem a regra da mídia usual é simples. É o seguinte: boa notícia não é notícia, sabe? Isso atende uma necessidade fundamental nossa. Nós estamos interessados. Nós estamos desde o tempo das cavernas preocupados com os perigos, porque nós queremos saber se o urso está lá do lado, se o tigre está por perto, está rondando. Então a gente tem uma fascinação por pelas coisas negativas, né? E agora o problema é que isso é muito pervasivo na mídia. A mídia e a própria área digital traz tudo do mundo para um lugar só. Então parece, qual é a conclusão do senso comum? O mundo está piorando, né? O mundo está ficando terrível, né? As coisas estão, a violência, por exemplo, todo tipo de desgraça está nos ameaçando. Bom, por que isso acontece, é tão pervasivo? Por causa dessa tendência natural dessa, porque isso dá dinheiro. A mídia vende notícias ruins, vende jornal, aumenta a audiência da televisão. As ONGs que vendem catastrofismo recolhem doações de vocês. As igrejas criam pecados, a danação é eterna e vende a salvação. Os governos vão criar burocracias para mitigar esses efeitos e vão para cobrar impostos, tá certo? Os advogados vão fazer processos milionários e algumas empresas vão lucrar vendendo bobagem que não seria necessário, né? Agora, vamos pensar um caso: violência. O senso comum diz que está aumentando. O que a ciência diz? Steven Pinker estudou, fez um livro recente, estudou a violência desde a era tribal até a modernidade. O resultado é que a violência está caindo no mundo todo, sabe? Então tem alguma coisa boa que a gente fez. Por isso que eles chamam os bons anjos da nossa natureza. Tem alguns bons anjos aí. Nós temos muita coisa para resolver, mas a gente avançou, certo? Qual é a tradição em relação a medos? A tradição em relação a medos é a herança que nós temos dos grandes filósofos gregos e dos alguns modernos, entre eles o Luc Ferry, que é um francês recente. O que se diz? Que a filosofia busca o quê?
A maturidade é você conquistar o medo. O sábio é aquele que conquistou o medo, né? Quer dizer que essa é a posição clássica, né? Porque o medo tolhe o seu desenvolvimento, tolhe a capacidade para felicidade e para serenidade, né? Outro exemplo, a grande Marie Curie, 2 prêmios Nobel, ensinava isso aqui: nada deve ser temido, tudo deve ser entendido. Ensinou tão bem que uma das filhas dela ganhou o prêmio Nobel também, né? Como é que a gente vai se defender dessa situação, dessa avalanche, essa nuvem negra, né? A gente tem duas armas principais: o retrovisor da história e o retrovisor da história. Primeira coisa, o que é isso? É você olhar para o que já passou, sabe? Tem uma longa história, tem um longo conhecimento acumulado no mundo que mostra o que deu certo e o que deu errado, o que foi, né? O que a gente deve evitar, o que a gente deve seguir. E o importante é você não ler um historiador só, né? Tomar cuidado de ver várias visões, porque às vezes alguém distorce a realidade passada. Isso aqui é muito precioso para tudo que é complicado, tudo que é complexo. E a outra coisa é a gente acreditar na criatividade comprovada da humanidade. A humanidade é extremamente criativa e competente. Resolveu o problema o tempo todo, criou nas ciências brutalmente, né? É só vocês olharem a volta de vocês. E, além do mais, fez grandes avanços sociais também. Nós ampliamos direitos, restringimos preconceitos, né? Ampliamos a empatia, solidariedade e tolerância. Isso você vê em qualquer sociedade avançada. E as outras, que estão menos avançadas, estão acompanhando, estão andando atrás. Devagar, mas estão andando. Outro exemplo de noção que aparentemente é boa e aparentemente é a noção do senso comum que a pesquisa mostra que está errado. O mundo, a natureza, os recursos naturais estão se acabando. O mundo está sendo atacado. Nós estamos caminhando para o buraco, certo? O planeta não aguenta com a humanidade. Aí tem um grande sujeito chamado Julian Simon, economista social. Ele acreditou nisso e falou: não, mas eu vou comprovar, eu vou pegar os dados da ONU, vou pegar todas as estatísticas. E ele viu que está tudo errado. Não está acontecendo isso, a gente está melhorando. E ele descobriu uma coisa muito interessante, contra-intuitiva, que é tudo que a ciência descobre é contra-intuitivo. Não existe recurso natural, certo? O único recurso natural é a criatividade humana, é a capacidade da humanidade de inventar, de superar os problemas. O petróleo não valia nada antes que a química descobriu como aproveitar os produtos, a tecnologia de perfuração, de funcionamento, os motores para aproveitar os combustíveis. O petróleo não valia nada, tá certo? Agora, pega, por exemplo, a terra. A terra não tinha importância da invenção da agricultura, né? Os exemplos são um atrás do outro. Por exemplo, a força que existe no átomo, né? O potencial que existe na energia atômica só apareceu com o estudo da matéria, um estudo que não queria resolver nada concreto, simplesmente estudo puro da matéria. Então, esses caras que estudaram a relatividade, o casal Curie, Becquerel, e depois Einstein com o EMC ao quadrado, né? Mostrou que ali tem uma energia enorme para a gente aproveitar. Esse Matt Riedler é um seguidor do Julian Simon, né? E ele é alguns chamam ele é o otimista racional. Por quê? Ele prova porque ele pode ser otimista, né? Então ele comenta, por exemplo, que nenhum dos recursos não renováveis se extinguiu até hoje, apesar de anunciarem que o petróleo ia acabar desde os anos 20. No entanto, os recursos renováveis, esses têm desaparecido. Muitas espécies foram extintas, algumas estão ameaçadas. Todas as florestas naturais da Europa foram eliminadas, ficou só 1%. Só que, como eles são ricos, têm recursos, eles reflorestaram o que sobrou, né? No Haiti, que é pobre, não tem energia, não tem petróleo, as florestas estão todas liquidadas, tá certo? É isso que acontece. E ele tem esse recado que é muito bacana. A grande aventura humana apenas começou. A coisa mais verde que podemos fazer é inovar, e a coisa mais sustentável é promover mudanças. E o único limite é o conhecimento, certo? Bom, vocês vão falar: não, você é um otimista, você não está vendo problema em lugar nenhum, isso não existe. Não, estou vendo problema sim. Tem muito problema nessa parte vazia do copo, né? Tem muito problema para resolver. Agora, o que a gente
problema é o seguinte, a gente não tem que enxergar problema como problema, tem que enxergar problema como oportunidade. Essa é que é a falha. Se você enxerga como oportunidade, vocês vão ter o prazer de resolver um problema. E eventualmente o prazer de não só resolver, como de ficar rico porque você resolveu. Certo? Isso é outra coisa. Agora, isso inclusive se aplica ao lado pessoal. Todos nós temos deficiências e problemas. Então a gente pode sanar as nossas deficiências. Nós podemos encarar as nossas deficiências exatamente como a gente encara um problema qualquer. Quer dizer, uma coisa que pode ser superada. E então, vejam bem, então esse aqui é o recado da superação, é muito interessante. O que eu queria concluir é o seguinte, que você só não pode evoluir, certo? Se você, homem ou mulher, se você estiver morto ou estiver com Alzheimer. Se essas duas coisas não existirem, você pode se superar, né? Então, nós temos aqui, como é que a gente caminha? Nós precisamos de ter mais conhecimento. E a gente vai buscar esse conhecimento com a interdependência. A interdependência é a gente trocar ideias, quer dizer, receber ideias, fornecer ideias. E o Matt Ryder tem uma informação curiosa, ele fala assim que essa troca de ideias permite que as ideias façam sexo. Portanto, aparecem novas ideias, né? Ele inventou essa ideia curiosa. Isso você vê dentro da Google, dentro das grandes universidades, dentro dos grandes aglomerados urbanos. O que acontece é exatamente isso. Tem muita gente pensando e tem gente trocando ideias e a criatividade aumenta, né? Então essa comunicação é vital. Vocês pensarem que isso aí não é coisa de gente pequena, vocês vão ver que Einstein escreveu essa frase fantástica, que 100 vezes diariamente percebo que minha vida interior e exterior depende do trabalho de outros homens e mulheres, né? Do passado ou do presente, de maneira que eu gostaria de me esforçar para dar na medida em que eu recebo, sabe? E você vê um homem do potencial de Einstein dando valor aos outros, ao que ele precisou de tirar dos outros, né? E isso é uma coisa interessante. Reconhecer a interdependência permite você mergulhar na tribo global, que hoje é imensa, né? E ser agradecido. Isso aqui é um outro fator para a saúde mental, sabe? Tem uns budistas e tal que estudam isso aqui. Isso aqui é verdade. Quer dizer, você reconhecer, porque tem gente que acha que está só perdendo. Eles não percebem o que eles ganharam a vida inteira. Não percebem. Então o que acontece? Eles estão se deprimindo à toa por ignorância, né? Então o que eu tenho a dizer para vocês é que vocês, os talking heads do futuro, que vão fazer as head talks daqui para frente, né? Se preocupem em encher a parte vazia do copo. Quer dizer, fazer a sua contribuição para o processo civilizatório, né? Que está em andamento e provavelmente vai continuar em andamento per século a século. Muito obrigado.